Mas eu acho que assim, é uma oportunidade que a gente tem de fazer diferença e eu sou muito movido por isso. Eu não gosto de ficar de fora, e uma coisa que me atormentaria seria no futuro eu já ali no final da minha vida olhar para trás e pensar que, poxa, quando o Brasil estava numa encruzilhada, eu podia ter feito alguma coisa e eu me omiti. Eu fui simplesmente pelo que era o meu conforto, pelo que me satisfazia no curto prazo, e deixei de atender a uma visão de propósito maior do que eu. Isso não tem nada a ver com coletivismo, né? Sim, isso tem a ver também com o meu auto-interesse. Sim. De viver num país mais livre, de viver num país mais seguro. Mas eu sou uma pessoa que eu não consigo. E tu tá botando em prática tudo que tu defendia antes de entrar na política, né? Eu lembro que, voltando atrás agora, antes de 2013, né, quando eu entrei, né, no projeto do Novo, tu já era uma liderança jovem, liberal, né, que dava entrevistas, né, dava palestra. Então já tinha esse perfil, e agora está conseguindo botar, porque para botar em prática o que tu defendia, só entrando na política. Sim. Né? Ou seja como liderança, de criar um partido, de trazer pessoas, ou de ser candidato. Eu depois de passar alguns anos atuando naquilo que eu entendia como a base das transformações que a gente precisava ver no Brasil, que é a transformação cultural, que é a transformação no campo das ideias, ajudar a aprimorar o entendimento das pessoas sobre as mudanças que a gente precisava no Brasil, eu percebi que estava na hora de eu botar a cara a tapa e me envolver com um projeto político partidário. Sim. Foi por isso que eu me envolvi inicialmente nos bastidores, assim como tu, e eu te cobro também faz tempo aí de tu refletir sobre se não tá na tua hora de tu ser candidato também. Acho que a tua hora vai chegar em algum momento, mas eu também não sou daqueles que acham que todo mundo tem que se candidatar, né? Eu acho que as pessoas têm que saber o seu momento, têm que saber de que forma elas podem contribuir, e todo mundo pode contribuir de alguma maneira. Todo mundo pode contribuir de alguma maneira. Todo mundo tem algo a impactar a vida das pessoas ao seu redor. Todo mundo tem algo a transformar a sua comunidade, o nosso estado, o nosso país. Porque eu sou tímido, não sei falar em público. Tudo bem, tu deve ter alguma habilidade, tu deve ter, talvez, de repente, um pouco mais de tempo para se dedicar a algumas atividades que precisam ser feitas. Tu pode ser voluntário numa campanha. Eu sou jovem, eu não tenho nenhuma especialização nem nada. Seja voluntário numa campanha e ajude a estruturar uma campanha. O que a gente mais precisa é de gente disposta a fazer a diferença, e muitas vezes quem começa como voluntário ao longo do trabalho também vai se tornando alguém que daqui a pouco pode fazer disso uma profissão, como aconteceu com vários de nós, né? Começamos como voluntário, tu voltou agora a ser voluntário, mas tu estava também no gabinete do Camozato e muitos outros, e a gente precisa de quadros qualificados que tenham experiência dentro do partido, que entendam o que está em jogo, inclusive para depois formar gabinetes, ocupar espaço, como eu disse, trabalhar nas campanhas. Mas o fundamental comece, dê o primeiro passo, e isso vai fazer toda a diferença. Isso vai fazer uma diferença imensa. Imagina se eu não tivesse dado o primeiro passo lá atrás de reunir aquela turma para começar o Novo no Rio Grande do Sul. Talvez o Novo tivesse começado depois, provavelmente tivesse, mas certamente teria começado atrasado, e talvez não tivesse tido os resultados que teve por ter sido um dos estados que começou antes e com tanto afinco, porque a gente realmente queria que a coisa desse certo. São pequenas decisões que fazem toda a diferença, né? E ao longo da história da humanidade não teve nada que mudou as coisas que não isso. Grupos pequenos de indivíduos comprometidos com causas e ideais e dispostos a fazer diferença. É isso que faz a diferença, e é isso que vai mudar o Brasil. Por isso que eu acredito no Novo. Eu acho que a única maneira de a gente mudar o Brasil é mostrando que os bons são a maioria, só falta eles saírem, como a gente diz, né, da indignação para a ação, para mostrar para os maus que os maus que se diz, a maioria nem são maus, a maioria são simplesmente pessoas que se tornam engrenagens de um sistema mau e de maus incentivos,
que acabam por uma questão de comodismo, por uma questão de estômago, né? Tem gente que infelizmente acaba se tornando uma peça na engrenagem porque é meu emprego, porque eu preciso desse emprego, porque eu preciso desse cargo, porque eu preciso dessa verba, e vira uma coisa meio não refletida. E se não tiver ninguém para mudar essa dinâmica, vai seguir sendo como sempre foi. E eu posso dizer também com experiência que vale a pena participar. Vale. É bom participar. Vale. A gente sente bem, né? Se a gente olhar para trás, tudo que a gente já fez, né? Desde 2013, trabalhando no Novo, já deixei de fazer muita coisa, deixei de ir pra praia, deixei de curtir com a família, né? Com os amigos, para ajudar no projeto novo. Mas quando a gente olha para trás, a gente tem orgulho de tudo que já foi feito, tudo que a gente construiu e tudo que vem por aí. A gente já enxerga que o Novo está crescendo e é um partido que realmente pode fazer diferença para mudar o país. Eu ainda não tenho meus filhos, espero ter algum dia, mas tu já tem tá vindo mais um aí, e acho que deve ser um negócio demais tu poder olhar para eles e saber contigo mesmo que tu tá fazendo o que tá ao teu alcance para construir um mundo melhor para eles. E acho que esse é o maior legado que um pai e uma mãe podem ter para deixar para seus filhos. Olha, eu não só tô criando vocês, tô dando a vocês o que eu posso aqui no dia a dia, mas também tô dando a vocês a possibilidade de viverem num país melhor do que o meu. Que é uma possibilidade que eu não vou dizer que os nossos pais não nos deram, mas eles vêm também de uma outra geração que não teve a possibilidade da vivência democrática que a gente teve, né? Teus pais e os meus pais são mais ou menos da mesma idade, e eles vêm daquela geração do período da ditadura, que não tinha, assim, ninguém se envolvia na participação. Quem se envolvia em política era o cara que era filho de político, ou era o cara esquerdista, que estava também fazendo alguma coisa lá que ia para outro lado. Mas não tinha uma participação cívica, né? Especialmente quem era aqui de Porto Alegre. Então, já a gente nasceu em um período já pós-redemocratização, que a gente já tem um entendimento diferente e tem um acesso à informação que mostrou pra gente que, olha, se nós não fizermos, ninguém vai fazer por nós. Então, a gente precisa sair. E já tem movimentos liberais, né, que consolidados, tem já um tem partido... exemplos mundo afora, mas especialmente no Brasil aqui. A nossa geração, que foi de pioneiros no Novo, abriu esse mato aí a facão, e hoje, imagina, minha gente, na época que eu fazia direito, eu tentei participar da política. Era muito difícil. Se tu não fosse filho de ninguém. O mais perto que eu cheguei foi quando eu falei, eu fui vice-presidente do centro acadêmico. Daí ficaram felizes, mas eu não quero mais participar de movimento estudantil porque eu acho uma bobagem. Eu quero participar da política real. E aí, vamos ver. O pessoal não tinha interesse em quem tinha ideias, porque isso aí era, o cara ficar aqui torrando a paciência. O que a gente quer é gente que traga voto aqui, que faça o assistencialismo, faça aquela política tradicional. Ninguém estava interessado em algo mais naquela época, nos partidos tradicionais que eu tive algum contato. E o Novo oferece uma alternativa, oferece uma perspectiva. Tem um projeto, de mudança. claro, o Novo. Tem um projeto de mudança, de fato, né? Não é um projeto revolucionário, mas é um projeto que busca mudar as bases e a estrutura da política brasileira, porque entende que as bases e a estrutura do Estado brasileiro estão errados, e que se a gente não reformar eles, a gente vai seguir pagando o custo. E todos os outros partidos que estão aí são partidos que estiveram envolvidos na construção desse edifício decrépito aí, que fica pendendo uma hora para um lado, uma hora para o outro lado, e que está prestes a cair e ruim. É verdade. E tem que participar, né? Assim como eu já participei do Novo, de várias esferas, como na liderança, né, de formação do partido, fazendo campanha. Só não fui candidato, mas daí eu acho que eu tenho que perguntar para minha mulher para saber se eu quero, né? Ela que me orienta se eu quero, se eu não quero, mas eu acho que eu não quero. Acho que ela disse que eu não quero. Se tu não quer, vou falar com a Paty. Mais um filho chegando, aí aproveita agora o teu momento. Mas tudo, eu acho que a gente tem que também saber do seu momento, né? Claro, eu concordo contigo, cada um tem que fazer aquilo que é melhor para si. Enfim, eu sou cobrado também, né? Meus amigos também ficam, agora é a tua vez também. Cara, mas eu tô ajudando
Mas eu acho que cada um tem que saber a sua hora e o seu momento, né? De fazer a sua parte e tal, e naquilo que puder. E o que tu já faz, e eu te falo como filiado de Porto Alegre, eu sou muito grato por toda a tua participação, por toda a tua dedicação, que são poucos que têm, não só o acúmulo dos anos, mas o nível de intensidade. Eu sei que tu pegou uma barra aí, tu e o Zanotto, de tocar o novo Porto Alegre no período eleitoral, de montar uma chapa muito boa, quase fez uma terceira cadeira, quem sabe consiga aí uma terceira cadeira ainda, e hoje o Zanotto lidera aí com esse brilhantismo que lhe é característico, o novo Porto Alegre também com a modéstia que lhe é característica, e a gente está só crescendo, né? O partido tem crescido muito aqui em Porto Alegre, estou gostando de ver, com muitas atividades. Esse próprio podcast é uma iniciativa que deixa claro isso. Espero que quando esse episódio for ao ar, a gente já estejam nos vendo e ouvindo no Spotify, no Apple Podcast e tudo mais aí, porque a gente precisa ampliar o alcance da nossa mensagem. O Brasil precisa conhecer o novo, tá? O Brasil precisa conhecer a nossa mensagem, não é conhecer o Fábio. O Brasil precisa conhecer essa mensagem que a gente traz, porque a única maneira de a gente mudar esse país é a gente mudando a mentalidade das pessoas. Sim. Porque senão a gente vai ficar indo de salvador da pátria em salvador da pátria, sem as pessoas entenderem que o salvador da pátria que a gente precisa está dentro de cada um de nós. Perfeito. Até você está introduzindo a pergunta que eu ia fazer, a dificuldade que a gente tem, como que a gente faz como liberais para divulgar as ideias liberais para as pessoas. E porque eu tenho uma ideia de que quando a gente fala para as pessoas ideias de livre mercado, de liberdade com responsabilidade, diminuir o poder dos políticos na vida das pessoas, geralmente as pessoas concordam, elas entendem, mas como a gente faz para essas ideias chegarem lá? Chegar para as grandes massas, para entenderem, de esquecer que vai chegar um salvador da pátria, populismo, Estado grande. É muito mais fácil um político dizer que vai dar passe livre, sim, do que explicar para as pessoas que nada é de graça, claro, está pagando por isso. O nosso grande desafio é se contrapor a essas soluções fáceis, porém equivocadas, né? E essa é uma vantagem que o estatismo, esteja ele à direita ou à esquerda, tem sobre nós. O fato de que eles propõem uma visão ali que é facilmente concretizável. O governo vai resolver. O governo deveria fazer alguma coisa. O governo vai pagar por isso. Enquanto que o nosso caminho acaba não sendo tão intuitivo e tão direto. A gente fala, olha, a gente precisa ter liberdade para que as pessoas adquiram essa remuneração, esse salário, esse patrimônio, possam manter o fruto do seu trabalho, possam ter dinheiro para poder comprar melhores bens e serviços. Enquanto isso, claro, a gente tem que deixar bem claro para as pessoas que a gente entende que o governo tem que focar suas atividades naquilo que é fundamental para as pessoas e explicar para as pessoas que o governo não pode fazer tudo. A gente não pode querer que o governo dê passagem de ônibus de graça, comida de graça, iPhone de graça e ao mesmo tempo tenha educação, saúde e segurança de qualidade. Não tem como. Não tem como a gente esperar tudo isso do governo e ainda esperar que a gente possa manter o dinheiro no nosso bolso para fazer o que a gente quiser. A gente precisa fazer escolhas. Não dá para ter tudo, especialmente com o nível de governança que a gente tem no Brasil. Então, por isso que a gente tem que defender que o governo se retire do máximo possível de atividades acessórias, digamos assim, secundárias, né? Tudo aquilo que fuja, e aliás, mesmo nas atividades prioritárias, se o governo pudesse sair da execução delas e ficar só na supervisão, como por exemplo saúde, educação especialmente, segurança também, quanto mais a gente puder deixar que o cidadão provenha sua própria segurança, sem tirar, claro, a necessidade da gente ter um aparato de segurança e administração da justiça efetivo e eficiente, mas a gente precisa que o governo, e eu entendo que o governo, o Ludwig von Mises, uma das nossas grandes referências, ele tem uma metáfora que eu gosto muito, que ele fala que, como liberal, ele é acusado de não gostar do Estado. Ele fala, olha, não é que eu não gosto do Estado. Eu entendo ele, eu gosto dele como eu gosto da gasolina, por exemplo. Eu não beberia gasolina, mas eu acho que ela é útil para botar no carro. O governo também. O governo é útil para algumas coisas muito específicas, não para botar no carro.
mais longe do carro que tiver possível. Mas hoje ainda a gente precisa do governo para algumas atividades, como eu disse, né? Segurança, defesa nacional, provisão de alguns serviços básicos aí e tal. Mas o resto a gente precisa afastar o governo o máximo possível da vida das pessoas, para que a gente tenha mais liberdade, tenha mais eficiência, tenha mais riqueza na mão das pessoas e que o mercado possa prover. Isso é algo também, claro, que é um pouco difícil de explicar para as pessoas, porque parece meio místico, né, quando a gente fala do mercado. Algumas pessoas, especialmente o pessoal da esquerda, acha que o mercado tem vontades próprias, o mercado é um monstro que mora numa caverna e acorda de manhã e fala assim, vou demitir 10 mil pessoas, não sei aonde e tal. Bom, o mercado somos nós. O mercado, ele é um processo por meio do qual as pessoas interagem voluntariamente, buscando oferecer aquilo que elas têm de melhor e obter aquilo que elas podem a partir das suas aspirações, do seu potencial, e estabelecendo trocas a partir do seu autointeresse. E usando a parábola do Adam Smith, as pessoas do mercado, elas são levadas como que por meio de uma mão invisível a garantir o bem do seu semelhante. Não porque elas queiram, mas porque elas sabem que isso está no seu interesse. Por outro lado, o estatismo e o socialismo é o contrário, né? Boas intenções e resultados catastróficos. No capitalismo, na economia de mercado, a gente não precisa se preocupar com a intenção das pessoas. A gente sabe que os incentivos são postos de forma que, independente das intenções dela, independente da cor, da religião, da afiliação política, no mercado, a pessoa sabe que ela precisa trabalhar e precisa prover pro grande patrão de todos, que é o consumidor. E não ficar puxando o saco de político, não ficar tentando conseguir favor do governante da vez, que é, infelizmente, a regra do Brasil. E funciona muito melhor o mercado do que a atuação do Estado. Sem dúvidas. Até a gente pegar serviços essenciais, ainda mais quando é um serviço essencial, a gente tem que ter um ambiente para que incentive a livre iniciativa. Sim. Um exemplo clássico que a gente tem é dos aplicativos de transporte. Isso revolucionou o sistema de transporte, de mobilidade urbana no mundo. E como que funciona isso aí? Não é o Estado regulando, e sim é o próprio consumidor. É o Estado saindo da frente e deixando que... Ele sai da frente, daí tem a pessoa que quer trabalha como motorista. O consumidor, ele tem um aplicativo, chama o motorista aplicativo, se tiver um serviço bem prestado, vai avaliar bem. Não é o Estado que vai dar nota para o motorista. E até pouco tempo atrás tinha gente que ainda argumentava que isso aí tinha que ser monopólio estatal, porque senão não ia ter quem provesse, não ia ter quem chegasse nas cidades remotas. Assim como tem gente ainda que argumenta que a gente precisa de um serviço de correios estatal e federal, porque senão lugares remotos não vão chegar cartas, não sei o que ainda manda carta, ainda assim, poxa, tem tantos outros meios, se a Coca-Cola chega em todos os lugares, não tem por que os correios isso aí chega a ser um deboche, uma das funções do Estado é entregar carta. É que é muito conveniente para eles, né? E a gente está vendo agora mais um caso de corrupção envolvendo os correios, que demonstra por que alguns querem manter essa teta lá presente sempre. Pois é um absurdo, mas eu sou um cara otimista. Eu acho que a gente está melhorando e a tecnologia está acabando com funções do Estado, com monopólios do Estado. Então, algumas funções vão acabar. Acho que a tecnologia é um dos grandes vetores da nossa libertação. Tecnologia o Bitcoin também é algo também que está acabando com várias funções do Estado, a própria moeda. E eu sou otimista. Eu também. Mas eu acho que a gente precisa ter isso aí andando lado a lado, né? Se beneficiando dos avanços tecnológicos, mas fazendo a nossa parte também para conter os avanços do Estado, que são estão sempre ali no encalço dos avanços tecnológicos, e para, na medida do possível, também reduzir o achaque estatal, reduzir o avanço do Estado sobre as nossas liberdades, sobre os nossos bolsos e sobre as nossas vidas. Então, esse é um dos grandes diferenciais da visão liberal em relação a tudo o resto, né? Alguns querem o governo no teu quarto, no teu bolso e na praça pública. Outros querem só no teu bolso e no teu quarto, mas não querem na praça pública. Outros querem, enfim, a gente não quer nenhum. A gente quer que o governo fique fora do nosso bolso, do nosso quarto e fora da praça pública também, tá?
que nos permita que nós nos manifestemos de acordo com as nossas visões e não queira impor um discurso único, seja baseado no politicamente correto, seja baseado nessa ideia mentirosa de defesa da democracia que está sendo instrumentalizada aí para conter a oposição, já que esse consórcio criminoso percebeu que está perdendo e vai perder ano que vem, e a gente precisa estar falando disso, que se a gente não mantiver a nossa liberdade de expressão, a gente não vai ter como construir uma oposição efetiva ano que vem e para além. Então a gente precisa manter o governo fora da praça pública e também, claro, fora de todas as esferas que seja possível. E o Novo está sendo protagonista nessa defesa da liberdade de expressão. Também, né? Mais uma. A nossa bancada federal e também todas as nossas lideranças do Brasil afora, quem for analisar os posicionamentos do Novo vai ver que os posicionamentos do Novo são os mais coerentes e são os que estão mais de acordo e que não fazem concessões na defesa da liberdade de expressão, na defesa contra esses ataques sistemáticos do governo federal e do STF à liberdade, desses juízos persecutórios, goste ou não do ex-presidente Bolsonaro e dos seus apoiadores, concorde ou discorde, eu particularmente tenho várias discordâncias, como bem sabe, mas o que está acontecendo é um juízo persecutório. Hoje mesmo eu vi o ministro do STF, Gilmar Mendes, tratado por alguns como a eminência parda da nossa república, se manifestando sobre a ação penal lá que o Bolsonaro é réu, por meio do seu perfil no Twitter. Em primeiro lugar, já é uma excrescência, o ministro da STF tem um perfil no Twitter e, em segundo lugar, falando sobre caso em julgamento. Isso viola não só a lei orgânica da magistratura, como os preceitos mais básicos sobre a atuação do judiciário. Então a gente está vivendo um momento muito crítico na história do Brasil. E se a gente não se movimentar nesse momento, a gente vai acabar vivendo aquilo que profetiza o Ronald Reagan, né? Aquela frase dele lá que fala que a liberdade não é um dado, a liberdade nos é dada para a gente passar adiante para a próxima geração. E se a gente não fizer o nosso trabalho nisso, a gente corre o risco de, no final da nossa vida, a gente ter que olhar para trás e relembrar como eram os tempos de liberdade, com saudades, né, com nostalgia. E eu não quero viver isso. Eu quero que o Brasil seja um país livre, para mim, para quem vier depois, porque eu estou convencido de que viver sem liberdade é uma vida que não vale a pena ser vivida. E para o Brasil prosperar, para o Brasil ter chance de ser um país decente, eu e tu que tivemos a oportunidade de conhecer outras realidades, de conhecer outras sociedades, tu consegue ver como é a vida em outros países, e a gente teve a oportunidade de morar em outros lugares, mas a gente decidiu ficar aqui e construir nossas vidas aqui, porque imagino que tu tenha uma sensação parecida com a minha. Eu percebi que, olha, posso até ter uma vida talvez mais confortável materialmente em outro país, talvez mais segura, talvez mais tediosa, porque no Brasil tipo tédio a gente não vai morrer, né? Mas o fundamental para mim é aquilo que importa na vida tá aqui. Então a gente precisa ficar e lutar. Mas tem muita gente indo embora, né? Muita gente indo embora. O meu irmão é médico, né? Ele cansou queria fazer uma medicina com excelência e aqui não tinha condições, ele foi para Israel e agora está nos Estados Unidos. Sim. Né? Então... Eu entendo perfeitamente quem vai. Eu entendo. Evidentemente, eu lamento, especialmente quando a gente boa vai, né? Porque a gente precisa de gente boa para fazer a transformação que a gente quer ver aqui. Mas eu entendo perfeitamente. Eu acho que o nosso trabalho é fazer o que é possível para garantir que menos pessoas tenham que migrar e tenham que ir para outros países para atingir seus sonhos, para atingir seu potencial ao máximo. Acho que esse é o nosso desafio, especialmente quem tem filhos aí, que não quer ver os seus filhos tendo que ver uma vida no exterior como a única saída, a única maneira de realizar seus sonhos e de ter uma vida em paz e segurança. Acho que a gente tem esse potencial no Brasil. O Brasil é um país com muitos problemas, mas a gente tem muita coisa boa aqui que merece que a gente lute. Verdade, concordo. Bom, quem está assistindo aqui está vendo uma aula aí do Fábio, professor Fábio Osterman, né, nosso... já foi deputado estadual, pode ser deputado federal, e quem concorda com o Fábio, com quem está dizendo, se filia ao Novo,
participe e, se também tiver interesse, tiver potencial para isso, seja candidato. Exato. Né? Faça isso, que vai ser importante. E quem achar que eu não sei por onde começar, dentro do Novo a gente tem todo um procedimento, tem toda uma jornada para os candidatos adquirirem experiência, adquirirem conhecimento, serem instruídos, vai estar aprendendo com a gente ali também no dia a dia. Os candidatos mais experientes ajudam os candidatos menos experientes. O Novo não tem aquela rivalidade dos outros partidos, todo mundo quer ajudar a eleger gente boa, independente de quem seja eleito. Claro que eu gostaria de me eleger, mas eu quero ver gente boa eleita pelo Novo. Então eu estou ajudando a dar uma mentoria, inclusive, para alguns outros candidatos, inclusive candidatos a deputado federal também, pré-candidatos, né? Porque a gente precisa dessa continuidade. Eu sei que eu não sou eterno, eu sei que a coisa não pode depender só de mim, a gente precisa recrutar e convencer e mobilizar mais pessoas, e acho que essa também é parte da nossa missão, mostrar que há um caminho a ser trilhado, um caminho por meio do qual a gente pode fazer diferença, e que quanto mais pessoas vierem junto conosco carregar esse piano, menos pesado vai ser para cada um de nós. Perfeito. Então, venha para o Novo e nos ajude a fazer a diferença. Vamos fazer um bate-bola agora. Aí, rapaz. Rapidinho aqui, respostas rápidas, tá? Beleza. Um político que te inspira? Ronald Reagan. Um livro que mudou tua forma de pensar? Livros para Escolher, do Milton Friedman. Ótimo livro. Esse mudou. Ótimo livro. Realmente, é sobre o que a gente está falando, livre mercado, como funciona. Recomendo demais. E é um livro fácil, né? Livro fácil. Um capítulo sobre cada tema, assim. Um é sobre saúde, outro é sobre educação, outro é sobre liberdade versus igualdade, enfim. Tem vídeos dele também, né? Tem uma série de vídeos também. Sensacional. É muito bom. E para quem é leigo também em economia, é muito fácil de entender exemplos práticos de como funciona bem o livre mercado. Eu tenho mais ídolos e heróis intelectuais do que políticos, viu? Sim, o Friedman, por exemplo, está no meu panteão ali de campeões, certamente. Poucos ideólogos se aventuram na vida política. Ele nunca foi candidato, né? Mas ele foi um intelectual público assim, de relevância, sim, sem dúvidas, o intelectual público mais relevante nos Estados Unidos do século XX, assim, influenciou gerações. Verdade. Um erro que virou aprendizado? São muitos, né? Acho que eu comprar todas as brigas que eu pude ao longo do meu mandato, acho que eu poderia ter sido um pouco mais estratégico em algumas delas, e eu acho que a experiência e o aprendizado nos dão esse senso de proporção, que acho que hoje em dia eu me sinto mais apto para saber diferenciar as brigas que são urgentes e fundamentais das brigas que são passageiras e secundárias. Perfeito. Um lugar no mundo que representa a liberdade, que mais representa a liberdade? Que mais representa a liberdade? Eu sou um americanófilo, né? Eu morei nos Estados Unidos em 3 oportunidades, estudei a história americana, estudei a cultura americana, e acho que apesar dos pesares, apesar dos retrocessos recentes em algumas liberdades, os Estados Unidos seguem sendo a terra da liberdade para mim. E a nossa soberania nacional. E eu torço para que o Brasil siga caminhando junto com os Estados Unidos. Perfeito, e não se aliando às piores ditaduras do mundo aí, sendo um peão dos interesses chineses, como o Lula quer fazer do Brasil. É verdade, concordo. E uma palavra que define o Brasil hoje? Esperança. Esperança? Se a gente não tiver esperança, porque não é fácil, né? O dia a dia no Brasil não é fácil. A cada dia é uma nova crise, a cada dia é um novo motivo para arrancar os cabelos, a cada dia é um novo motivo para pensar em abandonar o Brasil, mas eu acho que é esperança, porque eu fiz uma opção de acreditar no Brasil e eu preciso ter esperança nisso também. Às vezes parece transcender a racionalidade, mas eu acho que a gente tem que ter esperança. Legal. Bom, por fim, um livro que tu indicaria para quem quer entender o que é ser liberal na prática? Eu já indiquei o Livros para Escolher do Friedman aqui, deixa eu indicar também de um outro herói intelectual meu, que é o Ludwig von Mises, e dentre a vasta bibliografia produzida por ele, eu queria indicar um livro que ele nunca escreveu, mas que acabou sendo a transcrição de uma série de palestras que ele deu na Argentina na década de 50, que é um livro chamado As 6 Lições.
Então é um livro muito fácil de ler, porque ele é a transcrição de palestras, né? Então é bem oral o livro, assim, e bem fluida a leitura. Dá para ler aí num final de semana, um livrinho curto aí, 110, 120 páginas, né, Zanotto? Não deve ter muito, e se encontra online aí o PDF. Quem não encontrar, me manda mensagem que eu mando para vocês aí, o PDF, né? Eu não tenho mais, deixa um link nos comentários aí também, na descrição. É um livro que eu acho que assim, é uma leitura sensacional. Esses tempos eu dei uma cópia desse livro pro meu barbeiro, conversando com ele sobre política e tal. Ele pareceu ter uma visão assim mais orientada, um guri bom. Falei, cara, vou te dar um livro de presente, mas com a condição, daqui 2 cortes de cabelo eu quero que tu esteja lido. E eu tô indo semana que vem pro próximo corte de cabelo aí. Vamos ver se ele terminou de ler. Ele tava andando, né? Mas é um livro que eu recomendo pra muita gente, cara. Eu já passei adiante pra muita namorada, pra muita gente que eu tive oportunidade. Não que seja um livro completo. Não é, claro. É um livro... mas e ele mostra a capacidade, a clareza conceitual do Mises que ele tinha de uma maneira muito clara e muito franca, com bons exemplos, com reflexões assim muito espirituosas e muito completas. Então acho que é uma bela leitura para introduzir o leitor interessado no essencial das ideias liberais. Eu acho que é um livro que, assim como o livro citado anteriormente, do livro para escolher, é um livro fácil de entender. Não, é muito mais fácil para escolher. O livro para escolher é um livro relativamente simples, mas já é um livro das suas 250 páginas. Tal. Sim. Tem um pouco mais, fala de um outro assunto mais complexo, mas também é uma leitura bastante acessível. Eu li quando eu tinha 19 para 20 anos, e foi um livro que abriu minha cabeça. Mas ótima recomendação. Fábio, muito obrigado, foi um prazer aí falar contigo. Espero que você que está assistindo também tenha gostado, e o recado gostou, né, do que o Fábio falou, se identifica com o Novo, participa, se filia, pensa em ser candidato e traz mais pessoas para o Novo. A gente precisa de você, e o Novo vai crescer com as pessoas participando do partido. É isso aí, tamo junto, pessoal, valeu. Molinari, um prazer estar batendo papo contigo aqui, como sempre. Além de grandes amigos, grandes parceiros de jornada, irmãos em armas, e que essa jornada nos trouxe, e muito feliz de estar participando desse projeto aqui. Vamos embora e sigam o Novo podcast, que vai dar bom. Vamos lá. Valeu, Leandro. Vem pro Novo podcast.